Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre o capítulo 26 de Química, que fala sobre como que a química ela pode contribuir para a conservação do meio ambiente. Está na página 207, acompanhem com a Pro. Existem dois tipos de estudos dentro da área da química que estão relacionados também com relação à questão ambiental, que é a química ambiental e a química verde. A química ambiental ela é responsável por estudar os processos biogeoquímicos, por exemplo, o ciclo da água, o ar, o ciclo da geosfera, da formação das rochas, dos minerais e também todos os seres vivos na biosfera. Os objetos que a gente estuda por exemplo, como que o carbono se recicla, como que o nitrogênio recicla, o oxigênio, o enxofre e também como que os impactos causados pelo ser humano têm afetado esses ciclos. Isso a gente já vem vindo estudando em alguns capítulos na questão de biologia. Já a química verde, ela utiliza o mínimo possível de recursos, né? É uma área em que ela vai economizar, vamos assim dizer, na produção de algo, né? Quando a gente quer produzir uma substância, alguma coisa assim, a química verde ela vai fazer isso, ela vai minimizar o máximo possível dos recursos utilizados para a produção e também com que gere menos resíduos, com que a gente tenha melhor eficiência na produção de alguma coisa, a fim de a gente repensar todos os processos que as indústrias elas têm feito na produção de algumas coisas e também na invenção de novos produtos, tentando fazer com que sejam otimizados, sejam menos prejudiciais para o ambiente, reduzir os impactos ambientais. Então é sobre a química verde que nós vamos comentar nesse capítulo. Então a gente vê que a química verde, ela se preocupa bastante com relação ao desenvolvimento sustentável, que é outro assunto que a gente está vendo em biologia também. Então ela verifica um crescimento da economia na aplicação da indústria com uma relação ao novo produto, porém ela vê também o desenvolvimento do meio ambiente, se a gente não vai esgotar recursos, como que a gente vai fazer para impactar o menos possível e gerar menos resíduos para também não poluir os ciclos aí que a química ambiental ela estuda. Então a gente vê o desenvolvimento econômico caminhando juntamente com o desenvolvimento da sociedade e também a preservação do meio ambiente, que são os pilares aí da sustentabilidade. A química verde, ela parte assim em 12 princípios, vamos dizer, que ela guia as ações que vão ser aplicadas nos processos químicos nas indústrias, a fim de reduzir o impacto ambiental na produção de alguma coisa. Então, ela visa diminuir ou até eliminar a geração de substâncias que possam ser prejudiciais para o meio ambiente e, consequentemente, para os seres vivos e seres humanos que vivem no meio ambiente. Então, a gente vê aí, né? Evitar a formação de resíduos, economia de átomos, síntese segura, produtos seguros e eficientes, solventes e auxiliares de reação, otimização do uso de energia, uso de fontes renováveis, evitar derivatizações desnecessárias, catálise, produtos degradáveis, análise em tempo real e prevenção de acidentes. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses princípios da química verde. O que é a prevenção? Ela evita a formação de resíduos, porque assim tem menos material a ser descartado, a ser lançado fora, que não vai ser aproveitável. A eficiência ou a economia atômica é justamente a ideia de usar reagentes que serão inteiramente utilizados na reação. Lembra quando a gente falava sobre a lei da conservação das massas, que exatamente o que foi usado nos reagentes vai ter no produto? A eficiência atômica é isso. E a gente vai ver esse ponto separadamente já já. Síntese segura. Ela opta por processos em que usem e gerem produtos ou subprodutos que sejam menos tóxicos ao ambiente ou à saúde humana. Produtos seguros e eficientes. É o desenvolvimento de produtos que desempenhem funções desejadas e que depois do seu uso eles não sejam tóxicos ao ambiente. Solventes e auxiliares de reação. Então eles preferem fazer processos que sejam desenvolvidos sem o uso de solventes e outros auxiliares, mas se precisar mesmo, não tem como dispensar, esses produtos eles não podem ser tóxicos e eles podem ser reutilizáveis para ter um reaproveitamento desses produtos. Otimização ao uso de energia. É claro, usar energia o mínimo possível
e também se usar vir de uma fonte renovável. Prefiro sempre reações à temperatura e pressão do ambiente. Uso de matérias-primas e fontes renováveis. Então, eu pensar em substâncias e matérias-primas que sejam renováveis no ambiente, como biomassa ou material reciclado. Evitar derivatizações desnecessárias. Em alguns processos de síntese de adição, que são aquelas reações de adição, são produzidos algumas coisas intermediárias que têm uma estrutura química que a gente chama de grupos de proteção. Eles podem auxiliar nessa reação no processo e isso resulta em o quê? Em um maior número de etapas, além do maior número de reagentes, de matéria-prima e formação desses subprodutos. Então, a química verde ela procura minimizar essas etapas ou então até tirar essas derivatizações, essa produção de subprodutos que não vão ser aproveitados naquele produto que está sendo produzido por aquela indústria. Catálise. O uso de catalisadores ajuda o quê? A realizar as reações mais rapidamente e também fazendo com que ela tenha um melhor rendimento. Produtos degradáveis. Então, a química verde ela pensa em um material se ele pode ser degradado após a sua completa utilização. Esses produtos degradáveis, eles não podem ser tóxicos ou ficarem no ambiente durante muito tempo. Análise em tempo real para a prevenção da poluição. É o desenvolvimento de métodos analíticos para determinar em tempo real se algumas substâncias tóxicas ou nocivas estão sendo formadas, controlando durante a geração ali o seu processo. E a química segura para a prevenção de acidentes, é pensar os processos, todas essas substâncias utilizadas e qual que é o risco associado a acidentes como vazamentos ou explosões, minimizando isso para fazer um processo muito seguro. Então a gente vê os 12 princípios da química verde, eles vão sempre pensar, tanto em quem está manuseando e também na extração da matéria-prima e também até na confecção e no pós-uso daquele produto. Se aquele produto depois ele não ser mais consumível, como que ele é de acordo com o ambiente? Se ele vai ser descartado, se ele vai gerar muito lixo, muito resíduo. Então se pensa em tudo, antes, durante e depois. Vamos falar um pouquinho agora sobre a eficiência da reação ou a eficiência atômica. Quando a gente fala de uma reação química, um processo químico, a gente tenta estimar a eficiência da reação utilizada. Então, a gente analisa o quão facilmente ela ocorre, se a gente tem todos os reagentes sendo completamente consumidos na produção, ou se existem algumas rotas alternativas, ou se vai formar alguns subprodutos, produtos secundários. Tudo isso é muito importante para a gente ver a questão da eficiência dessa reação, porque isso está relacionado à química verde também. Então, olha o exemplo. O fenol, produto orgânico de grande aplicação na indústria química, ele pode ser obtido por meio da reação do benzeno, hidróxido de sódio e ácido sulfúrico. Então, a gente tem aqui os reagentes, formando o fenol. Só que além do fenol, tem o sulfito de sódio e água. Todo o fenol que for produzido deverá se formar a partir do benzeno presente. Assim, se todo esse benzeno for convertido em fenol, essa reação terá 100% de rendimento. Porém, as reações químicas elas não ocorrem em toda a extensão que a gente sabe, por N motivos. Então, essa reação, por exemplo, ela tem um rendimento de 88%. Esse número é até bom, não é um número ruim. Os químicos estariam bem satisfeitos há alguns tempos atrás com esse processo, porque eles só avaliariam o quê? O rendimento dessa reação, 88% aqui de fenol produzido. Na química verde, outro conceito importante é a questão da eficiência atômica ou economia atômica. E não só a eficiência da reação, como o exemplo que a gente viu. Então, pela lei da conservação de massas, a soma das massas dos reagentes equivale à soma das massas dos produtos de uma reação. Então, para a gente calcular a eficiência do átomo, a gente deve saber quanto que a massa de um produto desejado corresponde à massa daqueles reagentes. Então, se a gente analisar esse exemplo que a gente viu, a gente vê que o fenol não é o único produto da reação. A gente tem sulfito de sódio e água sendo formado. Então, a eficiência atômica neste exemplo é de apenas 37%, ou seja, a maior parte dos reagentes que foi utilizado na formação dos subprodutos, e não nesse produto desejado que é o fenol. Então, a maior parte dos reagentes formou o que a gente tem aqui, o sulfito de sódio e a água.
Então, a eficiência atômica foi apenas de 37% nesse exemplo. Então, esses subprodutos, eles devem ser separados, tratados, gastando mais energia e recursos, além de gerarem resíduos. Então, para se aproveitar aqueles outros produtos, gasta-se mais energia, gasta-se mais recursos. Então, a gente vê que a gente não observa só a eficiência da reação, a gente tem que ver também a eficiência dos átomos reagentes. Então, a gente vê que, embora aquela reação ela tenha um bom rendimento, o processo químico pode ter um elevado custo ambiental. Olha só, a medida daquela eficiência do átomo, ela é uma questão de economia, inclusive economia atômica, economia da matéria-prima. Então, a ideia da química verde é não desperdiçar átomos dos reagentes com a formação desses subprodutos. Então, se estuda aí o que podemos fazer para economizar, inclusive a nível de átomos. Já os solventes, que é outro princípio aí da química verde. O meio que uma reação ocorre é um outro ponto fundamental no desenvolvimento dos processos das reações químicas. A mistura dos reagentes dificilmente ela é feita de forma pura, com exceção dos reagentes quando são gases. Normalmente a gente utiliza solvente, que além de aumentar a superfície de contato entre os reagentes, eles também influenciam na velocidade e no rendimento das reações químicas lá no final. Os processos que a gente desenvolve ao longo da história da química usa vários solventes orgânicos, que muitas vezes eles são inflamáveis, voláteis, são prejudiciais ao meio ambiente, são prejudiciais para a saúde humana, né? Causam diversos danos. Exemplo, o clorofórmio, que é um solvente bem presente nessas produções orgânicas, que pode causar problemas no sistema respiratório. Se ele inalado, ele pode ser também uma substância cancerígena, inclusive. Então, tem um esforço para desenvolver técnicas alternativas na quais os solventes sejam utilizados aí de forma que eles sejam menos nocivos, menos tóxicos ou até mesmo que não sejam utilizados como auxiliares de uma reação química. Então, quando se necessitar utilizar os solventes, ele deve ser recuperado e tratado no final do processo para que ele não cause danos no meio ambiente nem nas pessoas que estão manipulando ele. Agora vamos fazer as atividades que começam na página 209 e 210. Leia o texto a seguir para responder às perguntas. Reações verdes. Produtos com base em matérias-primas renováveis começam a substituir derivados do petróleo. Em um planeta cada vez mais necessitado de cuidados ambientais, a indústria química passa pelo desafio de encontrar substitutos para os derivados de petróleo. Essa matéria-prima, segundo o estudo da petrolífera britânica BP, conforme dados de 2016, tem reservas mundiais para mais 50 anos. Além de fatores econômicos como a variação dos preços do petróleo, existem também restrições ambientais ao uso de produtos de origem petrolífera, em função do aquecimento global, da destruição da camada de ozônio e da poluição. O caminho para encontrar substitutos leva o nome de química verde, que busca produtos análogos que substituam os compostos petroquímicos ou novas substâncias para uso da indústria e para o consumo. O conceito de química verde, que inclui a diminuição da dependência petrolífera, surgiu nos anos 90 nos Estados Unidos. O marco principal é de 1998, quando os químicos norte-americanos reapresentaram o livro Green Chemistry, que é a química verde, teoria e prática. Os 12 princípios da química verde que nortearam os caminhos dessa nova área. Na Europa já havia algumas iniciativas de cunho ambiental ainda nos anos 1960. Principalmente na Alemanha. Nos anos 90, a inquietação com a contaminação por produtos químicos começou primeiro na indústria, preocupada em aprimorar seus processos e melhorar a imagem passada aos consumidores. Depois em órgãos governamentais e logo tornou-se um assunto a ser tratado também nas universidades, explica a química Vânia Gomes Win, da Universidade Federal de São Carlos, e professora visitante no Centro de Excelência em Química Verde da Universidade de York, na Inglaterra. Exemplo brasileiro. Um exemplo da química renovável nasceu no Brasil. Uma inovação mundial é o plástico verde da Braskem, a quinta maior petroquímica do mundo. A produção a partir do etanol da cana-de-açúcar é feita na unidade Triunfo. Desde 2010, a Braskem vende a resina a clientes que a empregam em mais de 150 produtos em todo o mundo, que transformam material em embalagens de alimentos, produtos de higiene e limpeza, cosméticos, bebidas lácteas e sacolas. O biopolímero foi desenvolvido pela empresa com envolvimento de engenheiros, químicos e técnicos e um investimento de 290 milhões de dólares.
Hoje a empresa tem capacidade de produzir 200 mil toneladas de origem renovável. A Braskem não informa se existe diferença de preços da mesma resina produzida com cana ou petróleo. Em 2007, após a apresentação do produto em uma feira na Alemanha, a estimativa do preço do plástico verde em uma fase comercial era de 15 a 20% mais caro do que o do petróleo. Hoje o preço do barril custa cerca de 56% a menos que naquele ano, descontada a inflação. Um exemplo que mostra as dificuldades econômicas para a evolução da química verde. Por que motivo o conceito de química verde foi desenvolvido? Então, primeiramente é porque há muito impacto ambiental, porque a gente depende muito do setor petrolífero para condição energética, para a gente usar a energia. Então a gente usa uma matéria-prima que não é renovável, que é o petróleo, e também quando a gente tem a combustão desse material, há aí a liberação de muitos poluentes e também o descarte dos subprodutos, dos derivados, que é responsável por grande parte da poluição que tem fonte humana, fonte de ação antrópica. 2. A produção do plástico verde pela empresa citada envolve quais princípios da química verde? E justifique. Bom, se a gente for ver lá na página 207, os 12 princípios da química verde, a gente tem o ponto 3, que é o princípio 3, processos que usem e gerem produtos e subprodutos menos tóxicos ao ambiente e à saúde humana. O ponto 5, solventes e auxiliares de reação que não são tóxicos. E o 7, substâncias e matérias-primas renováveis para os processos como a biomassa. O plástico, no texto mencionado, é produzido a partir de cana-de-açúcar e não do petróleo. 3. Por que a produção de um biopolímero, como citado, ajuda na preservação do ambiente? Porque ele utiliza matéria-prima que é renovável, ao invés de combustíveis de origem fóssil. Agora nós vamos falar sobre as reações catalíticas. É a utilização de catalisadores. O que um catalisador ele faz na química? Ele acelera a reação. Então, há menor consumo de energia e o processo é cada vez mais eficiente. Então, a gente tem uma mesma quantidade de produto sendo obtida de forma mais rápida. Os catalisadores, eles podem ser bem seletivos. O que isso significa? Eles podem formar um produto bem específico, diminuindo a formação dos produtos secundários, dos subprodutos. E o uso de catalisadores também permite mudar as condições da reação, possibilitando que se tenha uma reação menos nociva, que não reagiria sem a presença daquele catalisador. Então, são substâncias que vêm de forma alternativa para se formar um produto com um caminho que gera menos resíduo, que é um caminho menos tóxico e menos nocivo para o ambiente também. Por eles serem substâncias que são regeneradas no fim do ciclo, no fim da reação, é comum a gente falar de maneira equivocada, né, que os catalisadores eles não participam da reação, mas eles participam ativamente da transformação, porém eles são formados novamente no fim do processo. Essas substâncias catalisadoras eles podem ser usados em quantidades pequenas e eles são reutilizadas em várias outras sínteses daquele mesmo produto. E as enzimas? As enzimas são um caso específico também de substâncias catalisadoras. Os catalisadores eles não são exclusivos de reação química desenvolvida aí pelo ser humano. No nosso corpo, por exemplo, existem catalisadores biológicos que eles vão atuar em diversos processos do nosso metabolismo. São as nossas enzimas. As enzimas elas vão fazer várias reações químicas nas nossas células. Então a gente vê que na química, né, os especialistas eles estão vendo uma nova classe de substâncias catalisadoras para que façam essas reações químicas de forma acelerada, pensando nesses princípios da química verde, que são as enzimas. Então, essa estratégia, além de trazer um benefício de qualquer catalisador, como a gente viu, de acelerar a reação química e de se utilizar várias vezes depois de uma reação, é também de que as enzimas elas são substâncias biodegradáveis e não são tóxicas. Então a gente tem aí uma melhora da química verde com essa estratégia de utilizar uma enzima como catalisadora. Agora nós vamos fazer as atividades finais da página 211 em diante. 4.
A química verde surgiu no fim da década de 1990 e tem se estabelecido desde então, guiando o desenvolvimento de novos processos segundo seus princípios. Explique sucintamente o objetivo da química verde. Ela visa repensar e sugerir novos processos a fim de que a gente diminua as substâncias tóxicas e também a gente consiga preservar o meio ambiente. 5. Qual é a diferença entre a química verde e a química ambiental? Cite um exemplo de estudo de cada uma dessas áreas. A química verde, ela estuda meios da gente gerar uma menor quantidade ou então nenhum impacto ambiental quando a gente realiza processos químicos. Um exemplo, utilizar matéria-prima de fonte renovável. Já a química ambiental, ela estuda fenômenos químicos que ocorrem nos ciclos biogeoquímicos, por exemplo, a chuva ácida. 6. Uma rota sintética ocorre com eficiência reacional de 92% e outra com apenas 60%. Baseando-se nesses dados, é possível afirmar qual reação é preferível pelos princípios da química verde? Não, esses dados são insuficientes, porque a gente não pode ver apenas a eficiência, a gente tem que ver se é tóxico, quais são os subprodutos e se teve economia atômica. 7. Discuta a diferença entre a eficiência de uma reação e a sua eficiência atômica. A eficiência de uma reação, ela vê a razão entre a quantidade real do produto formado e a quantidade teórica máxima, ou seja, o rendimento desse processo. Agora, a eficiência atômica, ela vê a porcentagem dos reagentes efetivamente transformados naquele produto desejado. Então, ela vê se teve desperdício na formação de subprodutos. Observe a seguir 2 processos utilizados para a obtenção do feniletanol. Em seguida, responda as atividades 8 a 11. Qual das 2 alternativas possui melhor eficiência atômica? A segunda, porque a gente vê, que só tem um produto sendo formado. Então, a economia atômica foi de 100%. Já no primeiro exemplo, a gente tem mais de um produto sendo formado. 9. Nota-se que a segunda reação ocorre na presença de paládio. Indique a função desse catalisador na reação química e justifique por que não é necessário adicionar constantemente uma nova quantidade de paládio ao processo. O paládio é um metal nobre que pode ser utilizado como catalisador, como é o caso dessa reação que a gente viu. Ele age aumentando a velocidade da reação e, por ser regenerado ao fim do processo, não precisa ser readicionado. O material ele é reaproveitado, retornando ao ciclo catalítico. 10. Qual das 2 reações apresentadas é mais condizente com os princípios da química verde? Descreva os princípios que você consegue indicar. Então, a segunda opção, por não gerar subprodutos, que é o 1, possuir melhor economia atômica, que é o 2, e usar catalisador, que é o 9. 11. Com base nos reagentes e produtos participantes das 2 reações, assinale a alternativa correta, que é a letra C. O paládio diminui a energia de ativação da segunda reação por ser um catalisador. 12. O benzeno foi muito usado no passado como solvente em reações orgânicas. Sabendo que esse composto é tóxico ao meio ambiente e cancerígeno, descreva como a sua substituição está alinhada à química verde, já que ele é um composto tóxico para o meio ambiente, tanto para a saúde humana, então está certo com relação à proposta da química verde. Os princípios 3 e 5 mostram exatamente isso. Leia o seguinte texto e responda as questões 13 e 14. Síntese verde. Cientistas desenvolvem reator para peróxido de hidrogênio. Produção da substância é usada em composto com ampla aplicação de cosméticos e antissépticos e purificadores. Mais limpa, a tecnologia dispensa combustíveis fósseis e deixa poucos resíduos. A produção de peróxido de hidrogênio pode ser muito mais segura e simples por meio de um processo desenvolvido na Universidade Rice, nos Estados Unidos. O reator projetado por alguns cientistas da faculdade requer apenas ar, água e eletricidade para produzir o químico valioso na concentração desejada e com alta pureza. O processo de eletrossíntese detalhado na revista usa um catalisador oxidado à base de nanopartículas de carbono, permitindo a produção no ponto de uso de soluções de peróxido de hidrogênio puro, o que elimina a necessidade de transportar o produto químico concentrado, que é muito perigoso. Quais são os reagentes utilizados nesse novo processo de síntese de peróxido de hidrogênio e como isso se relaciona com o 7º princípio da química verde? Os reagentes são ar e água, eletricidade como fonte de energia. Esses 2 reagentes eles são renováveis, ou seja, está alinhado com o 7º princípio da química verde.
14. O texto cita, além dos reagentes, mais uma substância à base de nanopartículas de carbono necessária ao processo. Por que ela não é um reagente? No texto é citado um catalisador à base de nanopartículas de carbono. Como um catalisador, a sua definição participa da transformação química, mas ele é recuperado ao final do processo. Então, por isso que ele não é classificado como um reagente. 15. Dentro da química orgânica, existem inúmeras reações de síntese famosas que levam o nome de seus descobridores. Entre elas, a reação de Diels-Alder é bastante conhecida. Indique como essa reação está de acordo com um dos princípios da química verde. Então, todos os átomos dos reagentes são incorporados ao produto. Então, a gente tem uma economia atômica de 100%, que é um princípio da química verde. 16. Uma nova classe de substâncias tem recebido grande atenção de cientistas nas últimas décadas. São os chamados líquidos iônicos. Tais substâncias são promessas para substituir solventes convencionais em sínteses, sendo opções verdes a esses compostos. Os líquidos iônicos apresentam baixa volatilidade, são ininflamáveis e estáveis a altas temperaturas. Com base nessas informações, indique solventes convencionais que os líquidos iônicos poderiam substituir. São os solventes orgânicos. B. Levante hipóteses de alguma vantagem desses solventes, avaliando suas propriedades físico-químicas. Explique por que eles seriam preferíveis no contexto da química verde. Pela baixa volatilidade, eles são facilmente recuperados e reciclados, além de diminuírem o risco de acidentes, tornando esses processos mais seguros porque eles não são inflamáveis. Qual dos materiais é mais preferível de acordo com os princípios da química verde para a catálise de um processo químico? Catalisadores metálicos, como o de paládio, ou enzimas. O uso de catalisadores em processos químicos é favorável de acordo com a química verde. Então, o paládio é um metal que apresenta certa toxicidade, dessa forma as enzimas elas são preferíveis. Leia o texto a seguir e responda as questões 18 e 19. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Foram concluídas em agosto de 2015 as negociações que culminaram na adoção em setembro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por ocasião da Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, processo iniciado em 2013, seguindo o mandato emanado da Conferência Rio+20. Os ODS deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos próximos 15 anos, sucedendo e atualizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O que é desenvolvimento sustentável? Explique de forma geral como os princípios da química verde e o desenvolvimento sustentável se relacionam. No desenvolvimento sustentável, a gente vê o crescimento econômico de um país considerando o desenvolvimento ambiental e social. Então, essa ideia está alinhada à química verde, cujo seu princípio é preservar o ambiente. 19. Selecione um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apresentados e mostre como os princípios da química verde estão alinhados a ele. Então, você pode escolher e alinhar com a química verde. Então, a gente pode selecionar o 2, o 3, o 6, o 7, o 9, o 11, o 12, o 13, o 14 ou o 15, que estão aí todos nessa imagem da página 213. Exercício 20. Química verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm potencial para exercer em algum nível impactos ambientais negativos. À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causada, especialmente pelas termoelétricas, alternativa B. 21. A química ambiental estuda todo e qualquer processo químico que ocorra na natureza, sendo importante para a manutenção da biodiversidade. É o campo de estudo que tem por objetivo conhecer esses processos que ocorrem de forma natural ou provocada por alguma interferência humana. O alvo é gerar esclarecimento sobre todos os mecanismos que controlam a quantidade de substâncias na natureza. Sem sombra de dúvidas, essa área da química está diretamente relacionada com diversas outras ciências, como geografia, ecologia, geologia, agronomia, biologia e toxicologia. Assinale a alternativa correta sobre o conteúdo com base no texto, que é a letra C. A relação entre áreas do conhecimento é importante no estudo de processos químicos que ocorrem naturalmente ou de origem antropogênica. 22. Uma rede mundial de lanchonetes descarta, em média, 60 milhões de canudos plásticos por dia no planeta.
Com base nessa informação, não é surpresa que o canudo plástico esteja na lista dos 10 itens que mais poluem os oceanos. Infelizmente, o uso de canudos plásticos se tornou um hábito mundial. Por esse motivo, lembre-se de que, do ponto de vista da Terra, não existe o conceito de jogar o lixo fora, pois o fora não existe. Tudo é parte do planeta e nós somos parte dele. Para minimizar esse problema, uma empresa passou a confeccionar canudinhos de bambu com o seguinte slogan: canudos reutilizáveis de bambu, menos lixo no seu dia a dia. Os canudos reutilizáveis enquadram-se no princípio da química verde de número 7, pois é confeccionado com matéria-prima renovável. Alternativa B. 23. A química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente, e encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere a seguir 2 rotas diferentes utilizadas para a obtenção de ácido adípico, um insumo muito importante para a indústria têxtil e de lubrificantes. Que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde em comparação à primeira? É uma etapa única na síntese. Alternativa A.